Boa tarde, turma. Então, a gente vai iniciar hoje uma nova disciplina, né? Se falando em enfermagem dentro da cirurgia. A enfermagem dentro de um procedimento cirúrgico, dentro de um centro cirúrgico. Quais seriam as atribuições da equipe de enfermagem dentro de um setor desse, onde vai acontecer um momento operatório? Quais seriam as nossas atribuições? Quais seriam os materiais? Quais seriam os cuidados? Será que dentro dessa instituição, será que dentro desse setor, melhor assim dizendo, eu preciso ter alguma preocupação? Será? Será que dentro desse setor a IRA seria mais associada ao setor ou seria desassociada? Será que os procedimentos ali são complexos, não são? O enfermeiro dentro do centro cirúrgico, será que ele precisa estar atento a todos os procedimentos e cuidados? Hoje a gente começa um mundo novo, né? Se falando da enfermagem cirúrgica. E nesse mundo vocês vão aprender muitas coisas, tá? Vai entender que a cirurgia, ela tem momentos, que o paciente ele passa por momentos nessa cirurgia e que esses momentos eles são complexos na vida do paciente. Cada indivíduo vai responder a um procedimento cirúrgico de uma forma. Cada equipe, o quanto que a equipe ela lida com essa situação e o quanto a equipe ela é importante para o paciente nesse momento. Então vamos começar, vamos entrar nesse mundo. Eu espero que vocês tenham assistido toda a atividade, né, o material de apoio que eu coloquei, que nesse material de apoio, se vocês vão observar a parte de desinfecção, vocês vão observar toda a problemática psicológica do paciente de acordo com as patologias, vocês vão conseguir observar esses ambientes, tá bom? Vamos lá. Considerações iniciais. O que eu devo entender como enfermagem cirúrgica como unidade, né? Primeiro, a unidade de centro cirúrgico, ela tem composições, tá? Como lá na unidade de terapia intensiva, onde eu trabalho com pacientes críticos em UTI, em UTI, eu tenho o centro de tratamento intensivo. No centro cirúrgico também é bem complexo toda essa organização, tá? A unidade do centro cirúrgico, ela tem uma grande composição, né? O centro cirúrgico propriamente dito, quando a gente lá no nosso vício, se fala muito que o centro cirúrgico seria o local da cirurgia. Será que isso é verdade? Né? Eu tenho uma sala de recuperação pós-anestésica. A sigla utilizada para essa sala de recuperação pós-anestésica é RPA, tá bom? Eu tenho o Centro de Materiais de Esterilização, que é a CME. Eu tenho definições como conjunto de elementos. O centro cirúrgico ele é definido como conjuntos de elementos essenciais para um procedimento cirúrgico. Então, eu tenho um conjunto de funcionalidades que fazem com que o centro cirúrgico faça um bom trabalho, ou dê um resultado eficiente a um procedimento cirúrgico, tá bom? Assim como lá na recuperação pós-anestésica, né? E o pós-operatório, são fiscalizados todos os sistemas pela Anvisa. Precisamos entender que existe uma grande fiscalização acontecendo aí, porque como o centro cirúrgico ele vai lidar com vidas, e essas vidas em momento bem delicado, que é o procedimento cirúrgico, anestésico, recuperação, antes desse procedimento cirúrgico, né, que é o pré-cirúrgico, o momento cirúrgico e o pós-cirúrgico, como que eu vou ter uma resposta eficaz ao paciente se eu não tenho um centro regulamentador, né? Então a Anvisa ela entra aí para poder ponderar, sabe? Para criar regras. Que regras são essas? Regras de funcionamento, né? E nessas regras está incluído a parte de esterilização, a parte da estrutura física do centro cirúrgico, toda a sua organização estrutural e de profissionais, né? A sua organização em cima dos seus plantões, para que tudo funcione de forma adequada. Isso tudo tem uma regulamentação, tá? Qual a importância desse ato de lavagem das mãos para você, agora saindo de um setor geral para um setor cirúrgico, né? Será que teria uma importância eficaz?
Será que seria importante fazer uma lavagem adequada dessas mãos? Será que a lavagem das mãos é a mesma lavagem das mãos que eu utilizo no dia a dia, hospitalar, de emergência, de clínicas? Claro que não, né? Quando eu adentro para a unidade do centro cirúrgico, eu faço a lavagem das mãos de forma adequada, faço a minha paramentação. Quando eu adentro dentro do setor, né, na sala ali onde se tem, no corredor onde se tem acesso a todas as salas operatórias, eu tenho um local de lavagem. E nesse local de lavagem, a gente vai fazer desde a armação. Porque eu não posso somente lavar as minhas mãos. Eu tenho que fazer a retirada, a possibilidade da retirada de qualquer micro-organismo que esteja sobre a superfície cutânea. E para isso, eu preciso utilizar desarmantes de ações eficazes e escovinha, tá? Para lavagem no momento cirúrgico. Qual é o passo a passo dessa escovação das mãos, né? Eu venho pela ponta do dedo, a escovinha é aquela escovinha cirúrgica, tá? Então, eu tenho que fazer a escovação cirúrgica. Somente, professora, mas aí nesse momento eu não preciso lavar as mãos. Sim, antes de você se paramentar, você vai fazer a lavagem adequada das mãos, que é aquela que vocês já foram treinados por várias vezes. Nesse momento, vocês vão utilizar a escovação cirúrgica. Essa escovação cirúrgica, ela tem um único objetivo de escamar a superfície da pele e retirar toda a flora bacteriana, porque como a gente vai adentrar a sala operatória, e lá não pode ter a possibilidade do crescimento de micro-organismos, eu tenho que eliminar esse micro-organismo da flora, tá? Por isso da escovação. Então, eu vou na ponta dos dedos, faço a escovação na ponta dos dedos, não esquecendo que a unha tem que estar muito bem cortadinha, né? Evitar com que tenha esmaltes de cores escuras, para não passar esse aspecto de sujidade para o cliente, né? O espaço subguial, a palma das mãos, depois eu vou para a face palmar dos dedos, dorso da mão, face radial dos dedos e espaço interdigital, né? Punho, antebraço, punho posterior, antebraço posterior e, consequentemente, os cotovelos. Esse é um passo a passo, essa é uma aula que a gente vai ter que refazer ela, né? Essa é uma prática da cirúrgica, tanto ela quanto a instrumentação. Não se preocupem com esse momento, porque esse momento a gente vai produzir quando as aulas retornarem, ok? Então, não se preocupem com isso, tá? Então, só preciso saber o passo a passo. É importante saber o passo a passo? Sim. Depois eu vou passar, no final dessa aula, eu vou estar passando a lavagem das mãos com a escovação cirúrgica, para vocês observarem. Não passei antes, porque eu optei primeiro por falar dela, para depois, sim, a gente poder manusear e observar essa estratégia, tá bom? Então, eu começo da ponta dos dedos e termino no cotovelo. Então, diferente da lavagem das mãos habitual de clínicas e de qualquer momento hospitalar, a escovação cirúrgica eu inicio na ponta dos dedos com a escovação, vou descendo até a região do cotovelo, tá bom? E aí tem que seguir o passo a passo direitinho, que eu vou passar isso em vídeo. Em casa é muito difícil a gente conseguir, né? Se tem eficácia na lavagem das mãos, o passo a passo da lavagem das mãos? Sim, porque se você não fizer uma lavagem das mãos adequada até antes da escovação das mãos, o que pode acontecer? O que pode ocorrer? Você infectar, né? Você contaminar toda a roupa cirúrgica. Se entendendo que o procedimento cirúrgico ele é feito num setor fechado, que existe todo um protocolo para adentrar a sala operatória, você faz uma lavagem das mãos, a paramentação, a escovação e depois você adentra a sala operatória. Tudo isso deve ser muito bem respeitado por conta das IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência. Essas infecções, ela acomete quem? O paciente, porque a gente acaba tirando o micro-organismo do ambiente e levando para o tecido, né? Para a região aberta, exposta do paciente. Então, todo esse protocolo ele tem que ser seguido de forma adequada para evitar com que adoeça, né? Que adoeça o cliente. E esse adoecimento, ele é grave, porque ele pode vir a se tornar uma sepse. E essa sepse vir a levar o indivíduo a óbito, ok? Como já se foi falado bastante em sala de aula. O centro cirúrgico, você observando esse cenário. Se eu tivesse um momento de sala de aula agora, eu perguntaria a vocês o seguinte.
E esse aspecto, você observando, já teve contato com o centro cirúrgico? Já fez algum tipo de cirurgia? Como ficou o seu aspecto emocional no momento da cirurgia? Se você nunca passou por um procedimento cirúrgico, então me diga, já teve por perto pai, mãe, irmão, tio que passou por esse procedimento? Você como familiar, como você foi assistido? Né, nesse pré-cirúrgico, nesse momento em que o paciente ele recebe a informação da cirurgia e ele vai para o procedimento e a família fica, né, naquela ânsia em informações sobre o paciente. Então, eu gosto que nesse momento aqui, eu gostaria que vocês pensassem nisso tudo. O momento cirúrgico, a sala operatória, se você já passou por uma cirurgia, como foi o seu emocional? Se você nunca fez um procedimento cirúrgico e já teve algum parente próximo que passou por esse procedimento, como ficou o emocional desse parente, né? Então, o centro cirúrgico é o conjunto de áreas interligadas e também as suas instalações, tá? Com total condição de realizar procedimentos cirúrgicos, né? Dentro desse ambiente. Então, a sala operatória ela tem que dar condições da realização desse procedimento cirúrgico. Então, existem adaptações, existem instrumentações e instalações que facilitam com que esse procedimento seja feito com segurança. Centro cirúrgico é composto de salas operatórias. A SO, outra sigla, a gente falou de RPA, que é a recuperação pós-operatória, né? RPA, desculpa, recuperação pós-anestésica. Agora a gente vai falar das salas operatórias, que é o SO. Aí eu gostaria que você anotasse RPA lá no caderno e colocasse recuperação pós-anestésica. Agora SO, sala operatória. O centro cirúrgico é o complexo, né? Quando você adentra o centro cirúrgico, você tem uma equipe que trabalha no setor fechado. E esse setor fechado, ele tem salas operatórias, ele tem algumas salas de equipamentos, alguns suportes para que essa sala funcione de forma adequada, tá? Suporte laboratorial, suporte de equipamentos. Então, a sala ela é dentro de um complexo. E quem é esse complexo? O centro cirúrgico. Então, por aí já cai aquele vício, né? De falar, a pessoa vai passar por uma cirurgia. Onde que ele está? No centro cirúrgico. Não, o centro cirúrgico é todo complexo, onde funcionam todas as coisas. Aí ele vai passar por uma cirurgia dentro da sala operatória. Isso é muito bom da equipe entender, porque dentro de um centro cirúrgico, muitas das vezes eu tenho 10 salas operatórias. E se você é da equipe de uma sala operatória, você tem que saber exatamente em qual equipe que você está alocado. Porque senão, vou para o centro cirúrgico para participar de uma cirurgia. Aí alguém te pergunta, mas você está em que sala? Não se atentou, fica perdido. Tá? Então, você precisa entender que dentro do centro cirúrgico eu tenho salas operatórias, eu tenho salas de equipamentos, eu tenho toda a instrumentação, toda a estrutura para que essa sala operatória funcione de forma adequada, tá? Eu tenho lavabos, que é o local onde vai fazer a escovação cirúrgica, eu tenho vestuário. No vestuário é o local onde eu lavo as minhas mãos, eu tiro a roupa que eu vim da rua e vou utilizar o pijama cirúrgico, que é um pijama que é utilizado somente, ou deveria ser utilizado, somente dentro da sala operatória e para circular no centro cirúrgico, tá bom? Sala de acondicionamento de órgãos e sangue, que seria as salas que dão aporte, né, ao procedimento cirúrgico, sala de depósito, tá? Secretaria, sala de estar para o descanso de equipe, copa para a sua alimentação, entendendo que se a equipe trabalha no setor fechado, ela vai precisar parar, ela vai precisar descansar, ela vai precisar se alimentar. E eu preciso ter esses espaços, que esses espaços também sejam aconchegantes, porque muitas das vezes o plantão de vida ele é de 24 horas e pode estender, dependendo da situação. Então, esse indivíduo ele precisa ter um local aconchegante, uma sala de estar para descanso, precisa ter um espaço para um dormitório, né, um espaço para repouso. Isso tudo tem que ser aconchegante e que traga conforto, porque se você está de 24 horas de plantão, você não vai dormir 12, né? Você não vai dormir 8, você vai ter um descanso de 3 horas. E nessas 3 horas esse descanso tem que ser o mais eficaz possível, tá?
Eu tenho a copa para alimentação, eu tenho o expurgo, onde vai ser extraído todos os equipamentos que foram utilizados na sala cirúrgica. Eu tenho espaço de repouso, eu tenho a sala de equipamentos e materiais. E é nessa sala que eu vou fazer a coleta de todos os equipamentos que eu preciso para o procedimento cirúrgico. A sala de recuperação pós-anestésica. Eu posso ter a sigla RPA ou SRPA. RPA, recuperação pós-anestésica. SRPA, sala de recuperação pós-anestésica, tá? Anota isso no caderno. É destinada a receber e prestar assistência a pacientes sob ação anestésica, tá? Localiza-se próximo ao centro cirúrgico, né, e de acesso ao atendimento tanto médico quanto de enfermagem, tá bom? Essa é a SRPA, tá? Ela vai dar suporte, ela está próxima ao centro cirúrgico, né? Ali o paciente ele vai estar monitorado, ele vai receber todo o seu aporte até o retorno anestésico, tá? E o bom dessas salas é que elas estão próximas ao centro cirúrgico e a equipe ela continua fazendo a vistoria do paciente até o seu retorno. Então ele recebe visita do anestesista, recebe visita do médico cirurgião, a equipe de enfermagem dá o aporte até o retorno completo desse paciente e essa sala é de grande eficácia, tá? Central de material e esterilização. Destina-se ao preparo de esterilização de materiais e equipamentos utilizados dentro do centro cirúrgico. Eu vou ter que mudar vou ter que reenviar para vocês, porque essa moldura não ficou legal, ficou tapando algumas palavras, tá? Então, essa central de material e esterilização, que é a CME, ela pode fazer a esterilização somente para o centro cirúrgico, ou ela pode fazer a esterilização para o centro cirúrgico e para todo o hospital. Quando você tem uma CME somente para o centro cirúrgico, você tem uma organização maior. Agora, quando você tem uma CME que ela dá aporte a todo o hospital, você tem um complexo muito maior, mais profissionais trabalhando dentro desse setor, porque a CME ela tem um aporte gigantesco. Ela não trabalha só para o centro cirúrgico, ela trabalha para a unidade hospitalar inteira. Então, ela precisa ter muitos profissionais trabalhando nesse setor. Quem são os profissionais que trabalham nesse setor? Equipe de enfermagem. Tá? O enfermeiro supervisionando e a equipe toda trabalhando somente com a organização e a montagem de bandejas, tá? Ela pode ser centralizada ao centro cirúrgico e descentralizada. Eu vou organizar e vou enviar esse material. Podem ficar tranquilos. Aqui eu tenho uma CME menorzinha, ela faz um aporte somente para o centro cirúrgico, então você observa que as bandejas elas são a quantidade de trabalho é reduzida, as bandejas elas estão direcionadas aos procedimentos cirúrgicos que são realizados no setor, tá? Essas bandejas elas têm data de validade, passou da data de validade, não foi feito o procedimento cirúrgico, ela volta para ser reesterilizada, ela tem, no momento da esterilização, que é na autoclave, né? Ela passa pelo grau cirúrgico para poder observar se realmente foi eliminada toda a possibilidade de eliminação de germes e bactérias. Mas nós vamos falar sobre isso melhor nas próximas aulas. Atividades básicas desse centro cirúrgico. Realização de procedimentos cirúrgicos e endoscópios, né? Receptar e transferir pacientes. Muitas das vezes você chega com o paciente na unidade e precisa fazer a transferência do mesmo uma unidade mais complexa, tá? Assegurar procedimentos anestésicos e cirúrgicos e executar bem esses procedimentos, tá? Executar cirurgias e endoscopias em regime de rotinas e em situações de urgência. Todos os procedimentos cirúrgicos, eles vão ser realizados em rotina, que é aquela cirurgia que foi pré-programada e projetada, e também vai ser realizado em situação de emergência, tá? Então, o centro cirúrgico, ele não pode ter todas as salas operatórias ocupadas. Ele precisa de ter salas operatórias para atendimento de rotina, né, para cirurgia já agendada, e salas operatórias esperando situações de emergência, também com situações de endoscopia. Realização de relatório médico, de enfermagem e realização dos cuidados pós-anestésicos. Isso tudo tem que estar adquirido ao paciente, ao cliente no momento cirúrgico.
garantir apoio diagnóstico necessário para a retirada de órgãos e transplantes, tá? Então, apoio diagnóstico e até psicológico, eu diria, porque é diagnóstico para a equipe e psicológico para a mesma, tá? Dependendo da situação de gravidade. Vamos discutir isso mais tarde. Centro cirúrgico, gente, é uma área contaminada. É uma área contaminada. Então, se é uma área contaminada, ela é uma área crítica. Então, eu vou garantir classificar o centro cirúrgico como uma área crítica e contaminada. Aí você deve estar se perguntando, ué, professora, mas por que crítica e contaminada se ela passa por desinfecções e controles de todos os seus materiais? Por conta dos procedimentos realizados. Então, é muito difícil, o risco ele aumenta dentro da sala operatória, não pelo procedimento pelo procedimento cirúrgico, mas sim pelo manuseio da equipe e os procedimentos que vão ser realizados ali. Então, aumenta o risco de contaminação no setor. E, para isso, com certeza, erro humano, né? A contaminação, a contaminação por contato, ela vem por erro de equipe, né? Nós acabamos manuseando e transferindo micro-organismos de um setor para outro. Isso de acordo com a minha falha, tá? Agora é com vocês. Eu quero que vocês pesquisem, tá? As terminologias básicas: limpeza, desinfecção, esterilização, asepsia e antisepsia. Quero que vocês façam essa pesquisa, coloquem essa pesquisa no caderno e responda esse questionamento no comentário, combinado? E aí, por que a gente fala de Florence? Florence é modelo de tudo, né, na assistência. Então, a Florence, ela trouxe e iniciou todo o modelo de assistência no Brasil. Quando a gente fala de assistência, organização, humanização e controle de micro-organismos, tem que se lembrar em Florence, porque ela iniciou um controle de micro-organismos em ambiente em guerra. Provou que teria como livrar da morte pessoas em situações críticas, né, que são soldados. Não tinha nenhum tipo de apoio. Ela estava em ambiente de guerra, em hospital de guerra. E ela conseguiu fazer a separação de pessoas, organização de ambiente, desinfecção de material e ambiente. Conseguiu salvar várias pessoas da morte. Muito obrigada e até a próxima.